boa noite a todos. Estou feliz de estar aqui com vocês. E o principal aqui, de verdade, é fazer com que a gente consiga mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano, consiga viver, né? A Beatriz está aqui do lado, me dando força. O importante de verdade é pedir a Deus Pai e pedir aos mentores para conseguir a cura que a gente tanto busca, para conseguir esperança, para conseguir a vida. O Dr. Marcos Plandini, um médico, ele fez um transplante de medula, está esperando a melhora e a alta. Está agoniado, porque o transplante foi recente, mas vai passar. Dr. Godofredo, Dr. Arnaldo, ajuda ele a solucionar isso aqui. A Wanda, a Vandinha, a irmã da Dora Pena e da Maria Helena Pena, ela já passou por 5 cirurgias, está cansada. Ela pede para os mentores curá-la. Ela pede para Nossa Senhora Aparecida interceder por ela, para dar saúde, para dar disposição, para dar vontade. Pede a Deus Pai a cura. A Dona Ruth, ela faz hemodiálise 2 vezes por semana e tem que fazer agora todos os dias. Está todo mundo preocupado. A gente quer que os mentores libertem ela da hemodiálise e ela possa voltar a viver feliz. O Homero, ele não sai de casa, não trabalha. A gente precisa dar um impulso nele, pedir para os mentores dar um choque nele para ele voltar a estudar, voltar a trabalhar. A Claudinha, ela precisa da cura para cuidar da mãe dela, que já está idosa. Vou pedir para a Claudinha sarar completamente. A Cida Fevereiro, ela quer ser feliz. E a Dora Pena, ela tem problema com erisipela, ela precisa perder peso. E a gente pede aos mentores para solucionar esse problema. O Dr. Godofredo, ele morreu há mais de 40 anos atrás. Ele está sempre aqui ajudando a gente. Além de médico, ele era oficial do Exército da Marinha, do Rio de Janeiro. Um homem fantástico. Continua ajudando. O Dr. Arnaldo, há 3 anos atrás, ele sofreu um acidente e depois veio a falecer. Também está ajudando bastante. O Anderson, um menino novo, pegou um câncer tão terrível, morreu. E está aqui para ajudar a gente. O Allan Kardec, todo mundo conhece ele. Está enterrado lá na França, mas todo mundo ama ele aqui no Brasil. O Mário da Almada, um grande maçom, um homem forte, um homem que ajuda, que está sempre com a gente. O Nelson Soares, um pai de santo fantástico, deixou a gente também, por causa de problemas de saúde, mas ele está aqui com a gente forte e firme. A Leilinha, ela foi cuidada pelo Dr. Godofredo, uma mulher de peso, uma mulher de valor, também está aqui para ajudar a gente. A Dolores, tadinha, ela veio da Espanha para casar com um nobre aqui do Brasil, e veio de navio, que era antigo, 1800 e pouco, e por tristeza ela faleceu aqui, com dores atrozes, mas está aqui para ajudar todas as mulheres que têm problema de câncer. O São Francisco de Assis, a gente já conhece ele, é fantástico, ele cuida dos animais. O Santo Antônio é um casamenteiro, está sempre com a gente. E o São Cipriano é uma maravilha de homem. A gente vai fazer a bênção da água agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoa essa água que vamos usar confiantes, para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça, contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. A gente tem muitos irmãos aqui, mais de 100 mil, tem muitos que perguntam para a gente, como é que a gente sabe que tem um espírito do lado da gente? Não é difícil saber, não. Primeiro que quando você sente que tem um espírito, você dá uma gelada. Parece que passou um negócio assim que você fica no frio. Frio, é. Então, a gente tem que prestar atenção na temperatura. De repente fica mais frio.
você fica todo assim, sabe? Ai, essa daí é uma atividade espiritual que acontece, não é difícil de fazer. Sons e vozes. Começa a escutar um som, uma música que a gente conhece. Às vezes o Espírito fala com a gente com música. Vamos imaginar que você teve lá uma esposa que você gostava lá, que tinha uma certa música que você gostava de escutar com ela. De repente vem na tua cabeça. Tenta conversar com ela. Beatriz, estou vendo aqui bastante você aqui. Tem já alguém falando, não? Ainda não. Não? Então tá, a gente vai tocar. Odores inexplicáveis. É gozado. Quando tem um espírito por perto, a gente começa a sentir, então, olha, vultos, sombras, figuras, temperatura esfria. A gente fica assim, sabe, parece aquele odores, um perfume, uma música, objetos se movendo. A gente tá assim, de repente você vê alguma coisa mover. Mas não é para ficar morrendo de medo, não. Tem de enfrentar. Alguém quer falar com você. Sensações físicas. Você está lá dormindo, lá de repente alguém passa a mão no você. Alguém mexe com você. Acontece. Interrupções eletrônicas. Muda de canal sozinho. Acende e apaga a luz. A Beatriz, quando vê essas coisas, fica apavorada. Agora, a gente tem que entender sobre o diferenciamento entre os espíritos. O espírito inteligente, ele se distingue dos demais. Então, é assim, se tem um espírito lá que gosta de você, que está lá, que está preocupado com você, ele vem perto e já passa o que ele quer. E tem outros que ainda não conseguiram aprender o dialeto, não conseguem fazer contato. Então, se vocês podem olhar, teve um filme, acho que é Ghost, do outro lado do mundo, lá, né? Um negócio desse, né? Que tem lá o espírito que ele fica treinando no metrô para poder fazer contato, para poder mexer uma peça. Para eles é a mesma coisa. Fisicamente falando, eles têm de conseguir fazer com contato, porque senão nem isso não consegue. E a sensação da linguagem. A linguagem, quando o espírito quer falar com você, Pati, é gozado, mas ele, e a dona Alba, né? Ele usa um monte de códigos. Às vezes ele sabe que você está morrendo de medo. Então ele passa a informação para outra pessoa. Um dia desse eu tive um caso aqui, tem uma irmã que a gente gosta muito, e a filha dela faleceu. E a filha queria que a mãe, o pai e mais duas pessoas que eu não sei quem era, fossem numa festa. E aí ela passou para mim e falou, olha, eu quero que meus pais vão para uma festa assim, 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 no dia tal. Eu liguei para a mãe dela e passei a informação. Por quê? Porque os pais têm muito medo, eles não conseguem fazer aquele contato, não conseguem. E se fizer, pode até, sei lá, infartar. Então, nós temos de perceber os sinais da presença dos espíritos. E tem de conseguir identificar o que eles querem falar. Agora, o problema mais sério é quando esse espírito não é um espírito do bem. Então a gente está falando aqui de espírito do bem. Vamos imaginar o seguinte, ó, quando você vai morar numa casa, né? A primeira coisa que você vai fazer é conversar com os vizinhos, verificar o que teve naquela casa. Vamos imaginar que nessa casa teve um crime terrível. Não uma morte assim bonita, né? A pessoa está doente e ela se foi com os filhos, não, mas com uma coisa terrível, com, sei lá, um assassinato, um latrocínio. Latrocínio é a pessoa vai roubar lá e mata a pessoa. Alguma coisa que a pessoa, nesse caso, precisa tomar cuidado, Pati, porque às vezes a gente está entrando num mundo ruim e aquela descarga que vem pra gente é terrível. Então, tenta conversar com as pessoas. Normalmente, conversa com os vizinhos de mais idade da rua. Bate um papo.
Ah, mas eu não falo. Claro que não é boba, vai lá. Você vai perguntar para o corretor? Não, é uma maravilha, a casa é ótima, metade do preço do aluguel, ninguém sabe por quê. Vai pesquisar, porque se o espírito que aparecer lá, ele é do mal, os odores são do inferno. A temperatura é o calor, as vozes são sussurros, os toques dele são verdadeiras garras. Então, vamos tentar saber como fazer. Então, a maioria dos meus irmãos e minhas irmãs perguntam, como é que a gente faz? Vai num centro de espírita bom. Eu estava em Mariporã, eu passo, tem um centro que ele só faz de domingo de manhã, num sítio. Mas é uma maravilha. Vai numa casa espírita, recebe junto com eles. Olha, eu estou sentindo aqui um espírito comigo, parece que ele não sai da gente, eu não estou bem. Toca ele tirar esse espírito que encarnou em você, porque é assim, ó, se o espírito encarna, se o espírito está lá, você que é o invasor. E às vezes o negócio pode ficar preto. Né, Beatriz? Sim. Tem alguém já, Beatriz? Fala. Tô vendo. A Paty Dornelas, ela diz que o som tá baixo e ela pede uma bênção para fechar o corpo dela contra as energias ruins, inveja e etc. Vamos ver, eu melhorei o som aqui, eu não sei como é que tá. A Paty Dornelas, para fechar o corpo dela. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. A Paty está sentindo com as nossas conversas aqui uma energia ruim. Existe. Doutor Alfredo, doutor Arnaldo, Leila, tira dela esse mal-estar, tira dela esse medo, ela tem razão, tira dela essa sensação ruim. Leilinha, livra ela. Eu vejo aqui, eu sinto aqui, uma mulher que não gosta dela. Eu não sei se ela está viva ou morta, mas ela não gosta da Paty. Isso faz muito mal para a Paty. Ela tem que se livrar. O que eu aconselho, Paty? Fazer uma limpeza na casa, jogar água benta, que a gente está benzendo aqui, na casa inteira, colocar um pouco de sal grosso nas portas e na janela para não voltar mais, um Pai Nosso, uma Ave Maria, por 7 dias. E você vai ficar livre disso. Paty, eu estou abrindo seus caminhos, fechando seu corpo para toda a maldade. E vamos mais além, olha, às vezes o espírito ruim, ele não está só assim, se materializando, não. Tem o espírito ruim, o espírito de porco, aquele que não gosta de você. Por que não gosta? Porque você vê você crescer, porque vê você estar bem, porque vê você bem com a família, e tem inveja. É a mesma coisa ele pegar assim, levar uma pessoa dentro da tua casa, e a pessoa começa a falar mal do parente, ou da irmã, ou falar mal da vizinha. Se ela fala mal, fala mal de você também. Então o negócio é sair fora. Outra coisa importante, com a água santa, benze as pessoas. A pessoa vai aí, sabe, Antonieta Colina, vai na tua casa, passa, faz um sinal da cruz com água benta nela. Se ela não está bem, se ela vai lá para futricar, ela vai embora rapidinho. Antigamente, né, as benzedeiras colocavam a vassoura atrás da porta. Hoje é mais prático. Chega a pessoa lá, olha, está aqui água santa aqui, faz um sinal da cruz da testa da pessoa. Se ela não está muito bem, ela vai embora. Ela não vai ficar lá sofrendo. Outra coisa, nós precisamos de cura, precisamos de gente que está doente. Não é que eu quero, aquelas que já tem. Faça os seus pedidos, escreva aqui, fala o nome delas para a gente benzer. Vocês, minhas irmãs, vocês estão bem, vocês estão com saúde, né, dona Rita Torres? Mas a gente precisa curar as pessoas que necessitam. Outra coisa, um dia desse eu estava escutando aqui uma advogada, que ela fala que ela, uma vez por mês, ela ajuda na distribuição de sanduíche para as pessoas pobres, carentes. E o nosso grupo não faz? Nós precisamos fazer também. A gente não pode deixar as pessoas passar fome. Nós estamos aqui tudo bem bom, falando, tal, tratando dos espíritos do bem,
os espíritos do mal para pôr isso para fora. Mas os coitados que estão lá, aqui em São Paulo esfriou. A turma está com frio, precisa comer. Eu vejo lá no centro de São Paulo, tem a rua Riachuelo, tem uns irmãos franciscanos, esses padres franciscanos, são freios, né? Eles andam descalços com esse frio, um chinelo horroroso. E dão de comer para 400 pessoas. Será que os meus irmãos, aqui nós temos 100 mil, não pode dar um prato de comida para um necessitado? Sei lá, um negócio, um cobertor para eles dormir? Um agasalho para eles não ter frio? Eu estava saindo de casa hoje para almoçar, a Beatriz pegou e me trouxe lá um agasalho, eu não queria pôr, mas se eu não pôr, eu vou ficar doente. Está na hora de começar a pensar também nas pessoas, vocês não acham? Vamos tentar ver se a gente soluciona isso daí também, em nome de Jesus? Vamos lá, Bia, fala. Alba Regina Lira, boa e abençoada noite para todos nós. Não é só isso, Alba. O importante da gente, além de todos nós, é que todos sejam felizes. Não adianta só uma pessoa ser feliz. Todos, aqueles que estão em volta da gente. E vou mais além, olha, começa a pensar assim. Você está no fim de domingo, né? Será que tem alguém na nossa família que está triste? Será que tem alguém na nossa família que está doente? Será que tem alguém na nossa família que está precisando de uma conversa? Será que tem alguém na nossa família que está depressiva? Quando eu falo nossa família, eu falo também dos amigos, das pessoas que estão na solidão. Puxa vida, às vezes a gente fica, poxa, morreu o pai de fulana, morreu o marido de cicrana, morreu o filho, né? Será que eles não estão tristes lá? Será que eles não precisam de uma conversa amiga, de um papo? Um dia desse, um amigo meu, o seu Roberto Acai, ele contou, fazia muitos anos que ele não tinha contato, lá de repente ele liga para mim e conta que a filha dele faleceu. Que tristeza, que amargor. A gente não pode fazer nada, ela já se foi. Mas a tristeza dele é muito grande. Então dá manutenção, conversa com eles, não deixa eles tristes. A gente tem de fazer com que as pessoas também se sintam que tem alguém do lado. A gente nota no dia a dia, né, que o tempo vai passando, então cada vez mais as pessoas vão ficando sozinhas. Os netos não lembram mais de você, os filhos se esquecem, os amigos vão embora, vocês começam a ver que os amigos só vão para a festa, só vão para alegria, não faz nada em troca. Está na hora da gente se mudar. Eu estou vendo aqui Ayla, né? Ayla Kazansky. Preciso, o que ela falou aqui, Bia? Preciso de ajuda para a dor na minha coluna. Como é o nome dela? É bonito o nome. É o nome. Alia, dor de coluna é assim, ó. Eu não sei qual que é a tua idade, mas tem um processo de envelhecimento. Ele pode ser por idade, ele pode ser por esforço. Então a gente faz muito esforço e de repente aparece um bico de papagaio na vida da gente. O que é um bico de papagaio? É uma espécie de infecção, uma espécie de... justamente na coluna. E o estranho na coluna é que ela de verdade ela não dói lá. Ela passa para os braços, ela passa para os dedos, ela passa para as pernas, ela passa para as costas. E essa dor de coluna é terrível. O que a gente faz? Gosta de tomar remédio. É um relaxante muscular, é um remédio mais forte, aí vai lá e ataca os rins. Então a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, e você tem, é ir no médico. Tirar uma chapa, uma ressonância magnética e ver o que tem. Ah, mas eu não tenho condição econômica, eu preciso ir no SUS. Procura um SUS. É SUS, não é mesmo, né? Procura um SUS de bairro de gente que tem mais condição econômica. Vocês podem dizer, nosso bispo é louco. Não é, não. Os bairros que são muito carentes, muito pobres, tem um acúmulo muito grande de pessoas doentes, muito grande. Tenta comparecer num bairro melhor, um bairro que tem mais condições econômicas.
Primeiro que as pessoas, nem sempre elas vão para o INSS, eles vão para seguro-saúde. E lá tem mais possibilidade de tratamento. E vamos mais além. Não querem te atender, né? Por exemplo, o teu pai está com a ameaça de ter um câncer lá, e eles marcam uma consulta para daqui 3 meses. Está na cara que eles querem matar o sujeito, porque daqui 3 meses... Não, 3 anos. Mas vamos 3 meses, vamos lá, 3 meses. Eles querem que você morra. Então, ou vai na delegacia do idoso e dá a parte, olha, estou aqui, o meu pai está com medo, ele está com câncer, está com uma dor terrível no estômago, está vomitando, e os caras marcaram para 3 meses. Aí já o delegado do idoso já vai tomar as medidas. Se é criança, é na infância e juventude. Se é com a gente mesmo, você está mais novo, procura um lugar melhor. Não é que eu estou falando mal dos barcos, não, mas vamos imaginar. Eu acho que os tratamentos que se fazem lá nos confins, perto não é favela, como a gente chama? Como comunidade. Em mais periféricos. Mais periféricos. Os médicos nem vão. Politicamente falando, tem muito médico que nem aparece lá, é político. Então tem um médico para 200 lá, ele não faz milagre. Tentar mudar isso daqui, mas o importante, vocês estão no nosso grupo, né? Se tem alguém doente, que não tem tratamento, que não tem, fala com o bispo aqui, a gente vai entrar com um mandato de segurança, vai entrar com uma medida cautelar nominada, vai entrar com uma liminar para buscar esse tratamento. Se o juiz da cidade não faz, se o promotor da cidade não se mexe, se de verdade eles não estão fazendo. Então tem que ser tratado. A Constituição Federal dá o direito de toda pessoa, toda, que mora aqui no Brasil, de um tratamento decente. E não existe esse negócio de não fazer. Aí eu vou contar para vocês mais, sem fugir do assunto. Da mesma forma, uma pessoa que está doente, que não tem condição de trabalho, se ela é mandada embora do emprego, precisa ver se ela pode ser mandada embora. Então eu digo para vocês, gente, se porventura alguém chega lá e você fica doente, lá você está sabendo, e vem o patrão e manda ele embora, se ele tem mais de um ano na empresa, ele não pode ser mandado embora. Aí ele tem o direito de ir para o INSS e a empresa tem que manter o emprego dele lá. E a empresa não faz nada de mais, não. Ela só paga os primeiros 15 dias, depois quem paga é o INSS, até ele ficar bom. Mas se ela usar mandar embora, você pode se reintegrar no emprego, eles vão pagar uma multa enorme e vão entrar bem. A mesma coisa de uma mulher grávida, idêntica. E é por isso que eu não gosto que a pessoa seja, ela trate ele como faxineira. A faxineira que recebe por dia não tem direito de nada. E a faxineira que é empregada doméstica, que é registrada em carteira, ela tem os direitos. Então, vamos tentar pensar, vamos tentar ver, e vamos tentar, sem voltar ao assunto, vamos tentar pensar nos sintomas, para a gente querer conhecer o Espírito, quer fazer contato com a gente. Então, se o Espírito aparece na casa de vocês, você está sentindo assim, primeira mudança de comportamento são os animais. Você tem gato, você tem cachorro, eles começam a latir, os gatos começam a ficar estranhos. Você está lá sozinho, está lá com o teu marido, lá, você começa a ver que está esquisito. A mudança de temperatura, ou está muito frio, ou está muito quente. Aparições visuais, ninguém gosta, né? Sombras, vultos, figuras. Sensações físicas, toques leves, sensação de alguém passando pela gente. Odores inusitados, cheiros, perfumes, músicas do passado, sons e vozes, lá no fundo. Ouvir vozes ou sons sem uma fonte física identificável. Não é para ficar com medo, hein? Eu aconselho aí, quando acontecer isso daqui, pega um maridão aí e vai para casa dos pais. Objetos se movendo, aí já é mais
Dá mais medo. Por quê? Porque você não fez contato nenhum e o bicho está lá, ele quer falar com você. Interrupções eletrônicas. Acaba a luz, todo mundo tem luz em volta, o telefone não funciona, todo mundo tem telefone. Sensações emocionais. Eu senti assim uma emoção intensa, uma tristeza, acompanhada de um pensamento de uma pessoa. O que fazer? Procurar, se tem medo, uma instituição que possa ajudar vocês com passes, com proteção, limpeza. E principalmente, não me vai morar em lugar que sinistro, que já tem coisa ruim que passou. Eu me lembro aqui perto de casa, aqui no Pacaembu, lá, o filho matou o pai e a mãe, a amante. Acho que o rapaz está preso até hoje. E é terrível, ninguém quer o lugar lá. O caso da moça lá, da menina que jogaram pela janela. E que as mulheres morreram esfaqueadas. É lugar para a gente ficar bem longe, bem longe, bem longe, bem longe. Fala, Bia, diga. Maria Zélia Santos pede boa noite, bispo, pede Boa noite. proteção. Obrigada. Deus Pai Todo-Poderoso, mentores, protege nossa irmã querida, faz com que ela seja feliz e tenha muita saúde. Em nome de Jesus. Antonieta Colino, boa noite, bispo, pede uma bênção. Boa noite. Deus Pai Todo-Poderoso, Nossa Senhora Aparecida, intercede pela Antonieta Colina e pela família dela. Rita Dê Torres, força para todos. boa Muita noite, saúde. uma bênção, pede uma bênção também. Deus Pai proteja a Rita, dá força para ela, faz com que ela consiga tudo que ela quer na vida, faz com que ela seja feliz. Está abrindo seus caminhos e fechando seu corpo, Rita. Pedro Silva deseja boa noite. Boa noite, Pedro, que Deus proteja e guarde, dê força para você. Suelene Tardetti, boa noite, bispo, ela quer uma bênção, está muito estressada e pede a bênção da água. Tem de beber bastante água santa, tem de ser feliz, tem de abrir seus caminhos, tem de mostrar que é você mesmo e que você vai conseguir na vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoar essa água que vamos usar confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada inimigo. Concedei, ó Deus, que, por vossa misericórdia, jorgue sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma por Cristo nosso Senhor. Amém. Tem um irmão doente, vamos visitar a gente. Tem lá um parente que a gente não se dá, não sei quantos anos. Não custa nada fazer as pazes, não custa nada perdoar, não custa nada esquecer. Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra, às vezes essa distância encerra um problema, vai melhorar tudo para todos nós. Faz com que a gente seja feliz. Então não vamos esquecer, sintomas de espíritos presentes. A gente vê alguma coisa ou sente alguma coisa. Sintoma de espíritos fortes, a pessoa quer falar com você. E às vezes é por bem, e às vezes é por mal. Se a gente tem medo, tem de achar alguém que possa conciliar isso daqui, ajudar a intermediar, ou trazer a informação, ou pôr ele para correr. Como saber se tem espírito? É muito da gente. Às vezes começa a andar para trás, começa a sentir tristeza, começa a ficar doente, começa a ficar resfriado, nunca está feliz, não está bem em casa, não está bem no emprego, não está bem em lugar nenhum. Parece que tem alguma coisa nas costas da gente, está na hora de se livrar disso. Os sinais da presença dos espíritos, já falei, pode ser para o bem, pode ser para o mal. O poder do oculto espiritismo. Não se mete com mesa preta, não se mete com coisa que você não conhece, não se mete com o culto que a gente não tá lá dentro. A presença dos espíritos, eu já falei para vocês, pode ser boa e pode ser malévola. E a gente fica muito com medo da depressão. Porque de verdade, quando um espírito ruim encarna na gente, vem uma depressão que a gente não aguenta. Continua, Bia.
Maria Aparecida de Mari, sentimentos pelo Roberto Acá e o falecimento de sua filha. Maria Aparecida, né? Mari. Essa moça, ela sofreu muito na vida dela. Ela era a moça mais bonita que eu conheci em Mariporã. Era de uma família de renome. O pai dela era oleiro, era o dono das olarias, mas não era uma só, não, ele tinha um monte. E além disso, ele tinha uma espécie de supermercado. Ele fornecia alimentação, aquelas coisas todas lá, para os próprios funcionários que trabalhavam na olaria. Eu sempre passava por lá e via. Ela estudou direito, fez advocacia, casou bem com um cara importante, se candidatou a vice-prefeito em Mariporã, doutora advogada, e o filho amado dela, ele conseguiu se formar advogado, e o menino estava com tudo. Uma noite, ele saiu e teve um desastre terrível, e ele faleceu. Ele morreu, o marido morreu também, e ela tem a Claudinha. A Claudinha, ela tem um pouco de déficit mas é pouco. Mas, na verdade, o que a gente precisava é a cura total dessa menina para cuidar da mãe dela, que a mãe dela está cansada. A mãe dela, ela acorda de manhã e sofre. E eu vou rezar aqui para Maria Aparecida de Mário, para o irmão dela parar de fazer maldade. Esse irmão, ele administra o patrimônio da herança do pai e fica tudo para ele. E está devendo uma fortuna para ela, ela precisa de dinheiro, ela precisa de dinheiro para tocar a vida dela, ela precisa de dinheiro para cuidar da filha. E está sofrendo com tudo isso. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Leila, você conheceu a Maria Aparecida de Mário. Ajuda ela a superar tudo isso. Faz com que ela consiga contornar essa situação. Faz com que Deus e Nossa Senhora Aparecida interceda pela Claudinha e cure ela totalmente e que ela possa ajudar a mãe nesses momentos. E que ambas tenham a cura. Que a mãe tem problema de saúde, a filha tem problema de saúde e a gente precisa superar isso tudo. Em nome de Jesus. Vai acontecer. Gladys Ávila deseja boa noite, Bis, boa noite, Beatriz. Boa noite, boa Gladys. noite. E ela agradece pela água abençoada. Gladys, você está sempre no coração da gente. A gente acha você muito importante para nós aqui. E todos os irmãos e irmãs, trabalhem, força. Traz mais gente para o nosso grupo. Aqui a gente não pede nada. A gente só pede oração, só pede cura para os nossos irmãos. E vocês vão trazer essa cura também, levando água santa para as pessoas carentes, para as pessoas doentes, para as pessoas no hospital. E pedir a cura de todos que estão doentes, que precisam da nossa ajuda. Em nome de Jesus. Nalva Dias, boa noite, Bispo, boa noite, Beatriz, boa noite. Ela pede oração pela gravidez, ela está no 6º mês de gestação. Mas vai bem. Que ocorra tudo bem com ela. Vai ocorrer, vai ser maravilhoso, eu vou adorar. É uma sensação magnífica. Mãe querida, mãe amada, essa criança vai ser muito feliz. Em nome de Jesus, por intercessão de Nossa Senhora e todos os nossos mentores, fique tranquila que será um parto tranquilo, agradável, feliz. E graças a você, mãe, em nome de Jesus. Ela pede também pelo marido, para tirar os vícios dele e que o casal consiga comprar um carro, que eles estão precisando. Vício, ele tem que ter força, ele tem que entrar no grupo, ele tem que orar com a gente. Porque quando a gente pede para Deus ajudar, tudo é fácil. Fala para ele. Se ele entrar num bar, qualquer bar, ele vai pegar um monte de espírito ruim que vai colar nele. Uma vez o bispo entrou numa casa e o sujeito estava lá trancado, porque ele dizia que não queria beber mais. Então trancaram ele num quarto lá, e tinha um buraco lá, que nem era na época da Covid, que eles põem comida para ele beber, para ele comer. E ele queria se curar. E aí eu fui lá, disse que não estava adiantando nada, entrei lá no quarto, e eu mexi debaixo da cama dele tinha garrafa de pinga.
dentro do armário tinha garrafa de pinga. Então ele tinha garrafa de pinga em tudo que era lado. Então ele ficava bebendo lá, eu não fazia nada. E olha, eu comecei a orar e eu vi quantos espíritos ruins que estavam lá. Que encarnaram nele, que queriam beber, beber. Eu vi que ele ia morrer lá. Aí eu aconselhei levar ele para uma clínica de desintoxicação. Existe, viu? Se vocês quiserem, procura no Ministério Público, eles indicam. Tem clínica de graça, tem clínica que paga. E deixaram ele lá 6 meses e ele melhorou e está trabalhando. Então eu não sei qual que é o vício dele, mas em nome de Jesus, em nome pela intercessão de Nossa Senhora, você vai se curar se você quiser. Agora, tenha fé e ajude essa criança, ajude essa mãe e seja feliz. Porque essa oportunidade que você está tendo, você nunca mais vai ter. Essa é a primeira e a única. Então mostra que você é um homem de valor, vai superar isso tudo. E vai, além de ser feliz, vai deixar feliz a mulher e a filha, em nome de Jesus. Rosilde Borelli Martini, boa noite, pede bens. Não, peraí, tem outra pessoa antes, calma aí. É a Ana Paula. Ah, não, isso mesmo. A Rosilde Borelli Martini, boa noite. Boa noite, Deus. Ela quer uma bênção, gostaria de uma Pai bênção. Todo-Poderoso, protege a Rosita, protege a família dela. Faz com que ela seja feliz. Muita cura, muita alegria, muita salvação. Em nome de Jesus. Estou abrindo seus caminhos e fechando teu corpo para toda a maldade. A Ana Paula Custódio, ela gostaria de oração pelo marido, pela família dela, filhinha, toda a família. Abençoe a família e proteja. Deus abençoe e proteja. Deus Pai Todo-Poderoso, protege o marido da Ana, os filhos da Ana, a família da Ana, e dê aquela felicidade que tanto eles almejam. Eu estou vendo aqui melhoras de salário ou de ganhos, eu estou vendo aqui carro novo, eu estou vendo felicidade. Quando vocês quiserem comprar um carro, vocês têm que começar a mentalizar. Eu vou conseguir comprar um carro. E todo mundo na família vai se unir para isso. É a mesma coisa da casa. Às vezes, a gente não tem casa própria, né? Então, olha, tem lá, o Lula está fazendo lá uma promoção genial. Vocês vão na Caixa Econômica Federal, verifica, somem todos o faturamento da família. Vamos imaginar, o marido ganha 2.000, a mulher ganha mais 2, os filhos ganham mais 1.700. Então vocês têm uma renda lá de R$6.000 por mês. Vai na Caixa e já procura um imóvel que a Caixa garante e faz o financiamento dele. Eu vejo imóveis de 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, e até tem lugar para churrasqueira. Metragem, 38, 40 metros quadrados. Não tem garagem, mas não precisa também, porque o lugar tem muito lugar para alugar a vaga se tiver carro. A mensalidade é pequena, cabe no bolso da gente, você não está fazendo favor nenhum. O Lula está ajudando a todo mundo a fazer isso, e quem sabe lá vai ser o lugar que vocês vão começar a fazer dinheiro. Porque vocês vão vender coxinha, vão vender empadinha, vão vender pizza, vão fazer aquela pizza quadradinho para a turma comer com uma cerveja, vão fazer a comidinha, marmita, e às vezes são 300, 400 apartamentos, em média 3 pessoas cada um. Eu tenho certeza que vai melhorar, vai salvar a família, e vai vir um carro, vai vir um apartamento maior, porque o trabalho da família é dignificante. Quando todos estão juntos, todos unidos, é uma maravilha. Vamos lá, Bia. Alba Regina Lira, Alba. oração por ela e o filho Hernani Lira, saúde e abertura dos caminhos para o Deus filho. Pai Todo-Poderoso, protege a dona Alba, protege o filho querido, dá muita força para os dois, muita vontade de trabalho, muita saúde, a cura, e faz com que eles sejam felizes e consigam logo tudo que eles buscam, em nome de Jesus. Então, abrindo o caminho de vocês e fechando o corpo para toda a maldade. Quando eu falo em fechar o corpo, gente, é o seguinte, ó, tem muita gente, desde o começo, que fica olhando e joga, sabe, ele nem conhece você direito e já tem inveja. Acontece muito isso aí na rua que a gente mora, sabe?
Então lá vem uma pessoa e vê lá que o sujeito comprou um carro, lá já mete o olho gordo naquele carro lá e de repente o cara deixa o cara lá e furta o carro dele e ninguém acha mais. Às vezes vem lá um menino todo feliz lá que foi para a escola e ganhou uma bicicleta do pai no Natal, tal, tchum, rouba a bicicleta dele. Aí vem lá uma mulher lá na casa da mãe da casa lá, ela leva lá no quarto, mostra o quarto, a mulher fica olhando, vê que ela está bem, tem um marido que trabalha, tum, o marido fica doente, não vai trabalhar mais, tum, perde o emprego. Gente, fica livre desses trastes, não enfia gente ruim dentro de casa. Se você mora perto do cemitério, não deixe entrar com sapato dentro de casa. Não leva a criança para o cemitério. Verifica onde você vai morar. Se possível, num lugar que ninguém morou. Em nome de Jesus. Antonieta colhendo gratidão, bispo, entidades e Beatriz. Amém. Paulo Roberto Carbone, amém. Vamos lá, Paulo. O Paulo é um irmãozão meu, sabe? E o Paulo é do Rio Grande do Sul, ele mais ou menos, né? Acho que é. Uhum. E é gozado, ele gosta das mesmas coisas que eu gosto. E Paulo, é gozado porque é o bispo que está falando aqui, né? Eu tinha um tio, que de verdade eu não sei o nome dele, eu sei, o meu pai chama Henrico Carbone, já é falecido, meu tio é Francisco Carbone, eu tenho um irmão que chama Henrique Carbone, eu tenho um ex-irmão que chama Pedro Paulo Carbone, mas é gozado, esse tio, ele trabalhava na ITA, Indústria de Tapetes Atlanta. E a impressão que dá é que meus pais eram estrangeiros, italianos, eles vieram para cá, na cidade chamada Carbone, lá no sul da Itália. E eles vieram para o Brasil aqui, porque o lugar era muito ruim, né? Não dava para... Muito pobre, sei lá, era dentro de um vulcão, lá no fundo do vulcão. E todos eles foram para uma fazenda na ITA. Então a ITA, a sede da ITA, era fazer uns tapetes tipo peça, sabe? Coisa de primeira linha, que eles vieram plantar aqui no Brasil isso aqui. E eles foram numa fazenda. E esse tio, ele sumiu. Ele saiu, todos foram no cinema, devia ser a cidade, e eles iam voltar todos, ele disse que ia voltar a pé e nunca mais apareceu. E fizeram milhões de buscas e ninguém acha. E a gente acredita que esse tio, ele por alguma coisa ele foi embora. E seja um desses parentes nossos, inclusive esse irmão querido que está aí. Então nós vamos fazer uma espécie de levantamento para achar onde está esse tio, para achar nossa família, e principalmente, eu vejo esse Carbone, ele tem até o brasão da nossa família. É uma família importante na Itália, é importante. E eu queria contar para você, o Carbone, que eu fui em Roma, né? Depois eu passei com a Beatriz nas ruínas de Pompeia, e eu perguntei onde que fica Carbone. Aí mostraram para mim, a uns 250 quilômetros lá de Pompeia. E a gente foi para lá. Quando chegou, assim, no lugar, tinha uma placa, até eu vou pôr para mostrar para vocês, Carbone. Aí eu pus o dedo lá mostrando a placa Carbone, né? E eu olhei, era no fundo de um vulcão. Então tinha que descer, sabe, para a cidade. Nessa cidade, eu comecei a descer, e o carro era abaixo, começou a bater, tinha buraco de tudo que é lado. E aí alguém passou lá e disse assim que lá não tinha nem, hoje, há pouco tempo atrás, não tinha nem hotel para ficar. E eu acabei não indo. Mas então, aí eu entendi por que os italianos voltaram para o Brasil. Voltaram vieram para o Brasil, porque era muito ruim a cidade. Essa é uma história, Carbone. A segunda história é o seguinte. A família nossa era Carbone com I. Era tudo judeu. E no tempo do Mussolini, eles estavam com medo de ficar lá na Itália, porque o Mussolini estava dando fim em todo mundo. Até gente daqui do Brasil mandaram para lá para eles matar lá nos campos de concentração. E o meu avô, a minha avó era condessa e meu avô era advogado, maçom.
E eles mudaram de nome, eles eram Carbone com E, que era judeu, viraram Carbone com E para poder fugir das garras dos bandeiros lá e vieram para o Brasil e se radicaram aqui. Então eu acho que Carbone tem muita história, sabe? E você puder ajudar a gente a procurar esse veio importante da gente. Eu acredito que os Carbones não ficaram lá na cidade de Carbone, eles foram para o centro, para Roma e outras coisas. Eu vi propriedades lá, tem uma mansão com chafariz, que é da prefeitura, que diz que era da nossa avó. Então, a nossa família, né? Então é uma família que tem um nome, né? E a gente queria procurar isso daí. E em nome de Jesus, Paulo, aí vê se trabalha com a gente aqui nesse grupo, ajuda as pessoas que você possa ajudar, dá de comer um prato de comida para alguém, principalmente, vamos tentar crescer o nosso grupo, em nome de Jesus. Maria da Glória Seco, que ela gostaria de cura para a família toda, para o Jonathan, para o esposo João, João Carlos e toda a família. Deus Pai Todo-Poderoso, Nossa Senhora Aparecida intercede por todos da família, da saúde para todos, da cura para todos, abrindo o caminho de todos e abrindo os caminhos e fechando o corpo de todos vocês, para vocês serem muito felizes. Débora Cristina deseja boa noite e pede oração para ela e para a família. Deus Pai Todo-Poderoso, Nossa Senhora Aparecida intercede pela Cristina, pela família, dá muita força para eles para tocar essa vida. Alba Regina Lira, gratidão. Denise Leite, gratidão. Eliane de Oliveira Cardoso, boa noite, Bispo. Boa noite, Eliane. Yara Schenck, boa noite, Bispo. Ela pede oração aos filhos, neto, harmonia entre eles, principalmente entre o João Schenck e o Juliano Schenck. Estão sem se falar há 2 anos, gratidão. Primeiro, um feliz aniversário para a filha, de 36 anos, né? Que a mãe está toda orgulhosa. O problema de briga entre irmãos é chato, viu, Yara? Mas normalmente as pessoas quando nascem, nem sempre elas são amigas. Em épocas passadas, eles eram inimigos e vieram para cá para tentar se conciliar. Se continuar desse jeito, eles vão nascer de novo. Eu vou ficar sofrendo até entrar na linha. A Senhora Aparecida intercede pela família. Melhora esse comportamento de todos. Junta todos. E Yara, não adianta tentar ajudar, porque piora. Deixa eles, uma hora, até as pedras se encontram. Creuza Laguela pede oração, deseja boa noite, pede oração pela saúde de Alvínio da Silva e que Terezinha da Silva receba a aposentadoria dela, que faz 10 anos que não sai. Então, mas a aposentadoria 10 anos tem que entrar com uma ação federal. Não sei como é que está isso daí. Depois me passa o número do processo para mim dar uma olhada. Porque 10 anos dá medo isso daí. Eu não sei. Vai atrás do advogado, não existe 10 anos. Não existe. É assim, ó. Primeiro ela vai pedir a aposentadoria administrativamente. Negada, se propõe uma ação federal e não pode demorar tudo isso. Não tem cabimento. O bispo quer ver isso pessoalmente. Vamos continuar. E ela pede uma causa na justiça para que se acerte ela e a Celir Chies, uma coisa assim. Para isso vai lá e entra com a ação. Nós temos um juizado especial, não precisa de advogado, se precisar de orientação, o bispo dá. Vamos ganhar essa ação, em nome de Jesus. A Etiblei Silva Rocha deseja boa noite. Boa noite, Miguel. Ruth Carvalho deseja boa noite. Dona Ruth, ela tá aí, olha, Dona Ruth. A Bia tá contando aí que tá dando mau rolo na tua casa. Dona Ruth, concilia as pessoas. A gente tava esperando você, tava esperando a tua filha. Esse fim de semana, vocês sumiram, puxa vida. E parece que não tá dando bem as coisas aí. Tenta melhorar. Nossa Senhora Aparecida, protege a Dona Ruth. Tira ela desse problema da hemodiálise, cura ela que ela está precisando, em nome de Jesus. A Etiblei Silva Rocha deseja boa noite e pede proteção noite, para ela e para o irmão dela, o Eliano da Silva Rocha. Deus Pai protege a igreja, protege o irmão, dá força para eles, dá tudo de bom. Se você tem carro em casa, pega a chave que eu vou benzer. Deus Pai Todo-Poderoso, protege os carros, protege as pessoas, protege quem dirige, protege a família, protege a casa,
faz com que todos sejam felizes em nome de Jesus. Não atualizou. Eu estou muito feliz de estar aqui, prometo voltar sempre. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou sempre à disposição. Senhor Jesus, dá força para todos, faz com que a gente seja feliz e faz com que a gente consiga nossos objetivos. Nossa Senhora Aparecida, Nosso Senhor, Santa Teresinha, São Francisco de Assis, São Antônio de Pádua, São Lucas Tadeu, protege, dirige e guarde todos os meus irmãos. Faz com que a gente seja feliz e principalmente a gente consiga os nossos objetivos. Protege os doentes também, faz com que eles se cuidem rapidamente. É tão difícil, então eu peço pela saúde do Marcos Pandini, da Vandinha, da Wanda, da Dora Pena, da Ruth, do Romero, da Claudinha, da Cira Fevereira, e de todos aqueles que necessitam de tratamento e precisam de cura. Todos que dependem de medicação cara, medicação de alto custo, não conseguiu, vai na delegacia, faz BO, vai para cima, exige, vai no juiz, vai no promotor, procura lá o bispo. Vocês não vão ficar sem remédio. Doutor Godofredo, meu amigão, que Deus te proteja e guarde sempre. Doutor Arnaldo, esteja sempre conosco. Andrews, saudades. Allan Kardec, esteja sempre com a gente. Chico Xavier, por favor, proteja o povo brasileiro. Mário de Almada e Léo Soares, faz com que os irmãos e irmãs consigam se aposentar, faz com que eles consigam ganhar as ações, faz com que eles recebam dinheiro. Leile Dolores, cura as mulheres com câncer, os homens com câncer, faz com que eles tenham a cura, tire as dores de coluna. São Francisco de Assis, protege nossos animais. Santo Antônio, põe a turma para casar, a todos. A Bia já conseguiu. São Francisco, São Cipriano, ajuda, dirige e guarde sempre nós. Que Deus Pai Todo-Poderoso esteja com vocês, uma ótima semana e que estaremos sempre juntos aqui, irmanados. Fiquem com Deus. Bispo Ângelo Carbone, Beatriz aqui do meu lado. Amém.